Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Críticos do Sofá. Meu nome é Márcio e Midsommar é a festa junina sueca. Meu nome é Amanda e Isso é outro filme, hein? Meu nome é Jorge e não sei o que falar hoje. Bom, gente, o episódio de hoje a gente vai falar do segundo filme do diretor Ari Aster, Midsommar, que tem o pior subtítulo que eu vi nos últimos anos, que é O Mal Não Espera a Noite. Mas, bom, fiquem aí que depois da vinheta a gente vai começar. Bom, gente, começando o episódio, hoje a gente tem uma pessoa aqui que é nossa especialista em filme de terror e ninguém melhor do que ela, Amanda, para falar desse, que é o segundo filme do Ari Aster. Só antes da gente começar, queria só dar uma breve introduçãozinha assim do filme, como eu falei, o segundo filme dele. O primeiro foi o Hereditário, lançado ano passado, que fez muito sucesso e é um excelente filme. O Ari Aster ele já tem aí se estabelecido como um dos melhores diretores de terror dos últimos anos. E eu queria também falar da A24, que é a produtora da qual ele faz parte, que produz os filmes dele, e que, gente, de verdade, se vocês ainda não conhecem, procurem no Instagram, procurem na internet. A 24 é uma das melhores produtoras de filmes aí, cults e filmes diferentes dos últimos anos. Mas vamos lá, vamos começar a falar do filme. é especialista autoproclamada, né, de filmes de terror, mas como sou eu que faço essas indicações lá no Críticos, ou melhor, aqui no Críticos, mas lá no Instagram dos Críticos, eu resolvi falar do Midsommar e, diferentemente do Márcio, eu não achei o subtítulo ruim. Eu achei que não era necessário, né? Tipo assim, Frozen, uma aventura congelante. Nunca é necessário, né? Mas tudo Mas bem. o brasileiro tem essa ânsia por um Essa subtítulo, né? necessidade é bizarro. Eu nem sabia que E esse filme ia ter subtítulo. Aí no cinema eu olhei pra tela e falei assim: aí, Brasilzão, mandando mais um subtítulo pra nós. quando eu acho que o título do filme é uma palavra estrangeira, eles necessariamente precisam colocar algum subtítulo em português para você não ficar tão perdido. Acho. Mas, mas eu acho que a gente devia fazer um episódio com as piores traduções de título e as piores subtítulos de filmes aqui no Brasil, porque tem Eu muitas acho. pérolas. Vai render muito esse episódio, porque dá-lhe pérolas. Acho Dá-lhe pérola. válido. Então, basicamente o que eu fiz foi uma listinha, meio que em lista cronológica, é uma Ordem listinha cronológica. em ordem cronológica de pontos que eu queria passar do filme, porque eu achei um filme muito complexo. Hereditário também foi complexo, mas o Hereditário é esquisito, porque os dois são filmes de terror, mas o Hereditário era mais um terror clássico. E nesse eu acho Uhum. que o diretor, ele, como ele já tinha aqui se estabelecido, abre aspas, ele conseguiu e pôde ousar mais nesse filme. E É é um, é muito um filme, difícil. é um É, filme mais autoral dele, né? Eu acho, do que sim. o Hereditário. E é muito difícil você fazer um filme, O Mal Não Espera a Noite, né? Porque praticamente todas as cenas do filme se passam durante o dia. E lá nesse período do verão na Suécia, os dias são muito longos. Então a atmosfera tem que estar, tipo, muito creepy. Você tem que estar muito dentro do filme para aquilo te assustar de verdade. E eu acho que ele conseguiu. Posso fazer um paralelo aqui, gente, já que vocês estão falando dessa evolução do Ari Aster? Eu sinto que é meio que como um Jordan Peele, né? Que o Get Out fez muito sucesso, ele se estabeleceu e agora, tanto no segundo filme do Ari Aster quanto no segundo filme do Jordan Peele, eu achei que teve uma complexidade, eles colocando muito deles no filme, sabe? Uma coisa mais complexa mesmo. Vocês não sentem isso? Uhum. Eu Eu concordo acho. também. O meu novo chip é o Ari Aster e o Jordan Peele. Também, nossa. E eles estão revolucionando o gênero do terror de uma forma
tão maravilhosa, porque de verdade, para quem gosta, eu e a Amanda, a gente é super viciada em filme de terror, é o nosso gênero favorito e é muito decepcionante. A gente vai no cinema e é sempre aquele clichêzão, não tem a exploração da psique humana, toda essa coisa do terror mesmo, que é importante. Então, esses dois, para mim, gente, são gênios que estão revolucionando e eu amo de paixão os filmes desses caras. Porque filme de terror não é só ir lá e levar jumpscare e o monstro aparece, não é isso. Só que, ao mesmo tempo que eu sinto que o Jordan Peele ele tem uma pegada, um terror com Crítica crítica social. social, o Isso. Ari Aster, ele faz uma crítica moral. Tipo assim, Exato. é mais, pega mais isso. Tipo, a Eu, moralidade eu, do ser humano. sim, e para você ver tanto o Hereditário quanto o Midsommar, eu acho que ele é um cara genial para explorar como as pessoas lidam com o luto, porque é um tema que tá no segundo filme dele também, e é trabalhando mais com o psicológico, com o moral mesmo das pessoas, né? Então, fantástico. Então, a gente vai falar mais sobre isso conforme a gente vai indo aqui, mas vou Ah, começar. e só Ah, antes da gente começar, só um aviso também, já tá no próprio título do negócio, mas, gente, como a gente sempre faz aqui nos nossos episódios sobre filmes, tem spoilers, então se você ainda não assistiu, vá assistir, porque o filme é muito spoilers à bom. luz do dia. Muitos Olha spoilers. essa, meu Já temos Deus. o título do episódio. Mas então, então assistam, de verdade, a gente recomenda. Só uma coisa, se você for assistir um filme do Ari Aster, seja Hereditário, seja o Midsommar, não vai esperando o seu filme de terror tradicional, sabe? Ele não é aquele filme Sim. de terror de jumpscare que vai alguma coisa saltar na sua cara, ou tipo, é aquele que, sabe, tipo, você vai ser meio que dar risada no filme. Não, ele é muito mais tenso, ele é muito mais complexo, e são filmes, assim, extremamente bem elaborados. Eles são muito, muito bons. Então, vá com a cabeça aberta para poder assistir eles. Eu acho que são filmes que não é para todo mundo, tanto é que tá mega polarizado. Tem muita gente que amou, mas tem muita gente que odiou, justamente por ser um filme assim bem gráfico e é perturbador mas no sentido de causar desconforto para a audiência, mas esse desconforto para mim, Georgia, é uma coisa boa porque te faz refletir, te faz assim ficar com angústia. E Então, para mim é bom. o Márcio falou assim: ah, não é pra dar risada, mas teve várias horas durante o filme que eu me peguei rindo. Mas é Eu ri aquele muito. riso, é riso de nervoso, é um riso de tipo, que Exato. porra Sim. está acontecendo? É tipo, é aquele riso que, Desacreditada, sabe, né, no que tá é, passando na tela. escalou Com muito. certeza. Antes Não, de eu e entrar na sessão, eu ouvi uma chamada perdida, liguei pra Jorge, a Jorge, tipo, você já viu o filme? Ah, ainda não, daqui a pouco. Nossa, foi uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi. E eu lembro de ter assistido com ela o Hereditário, e spoilers de Hereditário agora, a hora que a cabeça da menina bate no poste, a gente fez tipo. E uma olhou pra outra, tipo, o que está acontecendo? Sim, E aí a gente sim. sabia, tipo, o quão bruto ia ser o filme, e Midsommar não decepcionou nesse sentido. Não, e eu acho que Não. assim, um bom primeiro ponto para a gente começar falando aqui do filme, e isso tem nas duas obras do Ari Aster, que é como ele consegue fazer filmes que, assim, por mais que eles tenham coisas, elementos sobrenaturais, tipo, de terror, ou elementos, assim, no Hereditário tem mais uma questão um pouco mais sobrenatural, mas como o terror dos filmes dele são essencialmente o clima que ele cria, né? Eu acho que ele consegue criar em todos os filmes, e no Midsommar eu acho que é perfeito isso. Eu acho que ele cria uma aura uma aura de terror, assim, de tensão no filme todo. Por mais que o que você esteja vendo na tela sejam, tipo, pessoas num campo florido, cozinhando e dançando e tudo mais, você tá tenso em todo momento do filme. Então, bom, eu vou começar aqui
que vamos começar a dissecar o filme, vai. Para quem não sabe, Midsommar é basicamente a celebração do solstício de verão, que é um ritual pagão, né? Era um ritual pagão muito famoso. E ele celebra o dia mais longo do hemisfério norte. E, tipo, é muito famoso isso lá na Suécia. É, tipo, sei lá, uma festa do dia de ação de graças nos Estados Unidos. E eles usam aquelas roupinhas mesmo, e com a florzinha mesmo, e todo mundo enche o bucho de comida. É E. basicamente a festa junina da Suécia, gente. Eu acho Exato. que essa é Mas, a melhor definição. Ué, vai ah, falar que não é isso? é, pode ser. Tem tudo. Tem quentão, tem feira, tem pau de sebo. Midsommar é essencialmente um filme sobre um término de um relacionamento. O relacionamento é discutivelmente tóxico. Não nos termos de que a gente está mais acostumado a ouvir, mas para Dani sim era tóxico. E tanto nesse filme quanto em Hereditário, eu vejo que a família é um tema que é muito abordado no filme. A Dani também que é a protagonista desse filme, tem a saúde mental debilitada. A família dela também tem, como no Hereditário. Dos pais e da mãe, a gente não tem certeza do pai e da mãe, mas da irmã, com certeza. E, e a irmã dela estava claramente com depressão. E ela tem ataque de pânico, crise de ansiedades ao longo do filme inteiro. Eu acho bem legal o jeito que ele aborda saúde mental, porque hoje em dia mais está deixando de ser um tabu, mas é um tema muito polêmico ainda. Sim, com certeza. E uma coisa que eu acho legal dos dois filmes do Ari Aster é que, assim, eles usam o terror para essencialmente discutir relações humanas. No primeiro, no Hereditário, ele aborda justamente essa questão. Nos dois, eu acho que eles têm alguns temas em comuns, mas essencialmente eu acho que eles falam de duas coisas diferentes, né? O Hereditário, eu acho que ele aborda um pouco mais. Tem o luto nos dois filmes, mas o Hereditário é isso mesmo que você falou. Ele é sobre, de certa forma, o legado, entre aspas, assim, que isso é passado dentro de uma família. Agora, nesse filme, é muito mesmo sobre o relacionamento, né? Até tem um fato interessante que o próprio Ari Aster, ele estava passando por um término de um relacionamento e eu até achei engraçado isso, porque a forma dele até extravasar e lidar com isso é fazer um filme extremamente perturbador sobre uma seita com cenas horríveis no filme, mas eu gosto muito disso nos filmes dele. Eu acho que os filmes dele são essencialmente sobre relações entre pessoas, sabe? E isso É, ele mostrou na direção, mas o Midsommar foi escrito antes de Hereditário, até porque se ele não tivesse com esse material pronto, pensa, foi muito pouco tempo de um filme para o outro. Já Com foi certeza. no ano passado, né? foi muito Sim. rapidinho. E pra quem não sabe, assim, normalmente os filmes, eles são produções que costumam levar aí pelo menos uns 2 anos entre escrever o roteiro, começar a produzir, achar financiamento, filmar, editar e lançar nos cinemas. Então, ele ter lançado esses dois filmes no espaço de um ano praticamente é realmente um feito, né? Então Uhum. vamos lá. A gente tem o casal principal, que é a Dani e o Christian. E já no começo, a gente vê que já tá em frangalhos isso aí. O Christian dá a entender que ele já quer sair do relacionamento faz tempo, só que ele não tem coragem, porque ele fica com aquela dúvida muito de dúvida existencial, quem tá no, nos seus 20 anos, no final dos seus 20 anos, que é tipo, será que eu vou encontrar alguém melhor? Será que eu vou me arrepender? E logo no começo ela tá preocupada, a irmã dela não responde. E aí aparece aquela cena lá que ele tá com os amigos dele. O Mark, que é tipo o típico bobão, porra louca, que é aquele menino que fez o Will Poulter, que fez as Crônicas de Nárnia. Ele sempre é meio Posso só falar um paralelo typecast, tá agora? ligado?
Pode Eu falar. tenho muita dó do Will Poulter, porque assim, ele sempre faz o papel do cara annoying, tipo, chato, Mas tá na besta. cara dele. Mas assim, coitado, eu já vi várias entrevistas com ele e ele é um cara super intelectual, super sério, super fofo. E eu fico com dó, porque ele foi muito taxado de bobo por Hollywood, coitadinho. Eu acho que aquele episódio do Black Mirror, o Bandersnatch, foi a coisa que eu vi nele que ele tava mais saindo ali um pouquinho da linha do que ele costuma fazer. Sim. Mas sei lá. Mas ele interpreta o bobo bem, então, sem exceção aqui, ele fez direitinho. É tipo o Xambin morrendo, né? Exato. É, Ele faz, mas faz tão bem. que deixa E, ele morrer. e já na lanchonete, os amigos já estavam falando pro Christian se interessar por outras garotas e que ele podia estar, inclusive, engravidando a garçonete. E o amigo sueco dele, o Pelle, brinca que ele, de todas as mulheres suecas que eles podiam estar engravidando. Ou seja, já tem um foreshadow do caralho, porque o Ari Aster faz muito isso, ele não tem vergonha de esconder, tipo, bem explicitão mesmo. Então, tipo, logo nessa primeira cena, a gente meio que já tem pistas do futuro do Christian, vai. E isso Uhum. é espalhado no filme todo, né? Tipo, eu acho que os dois filmes do Ari Aster, nesse aqui, você tem isso, você tem as pinturas na parede, da mesma forma que no Hereditário você tinha as maquetes que iam contando coisas que iriam acontecer ali no filme, né? Sim, ele Isso. coloca dicas escondidas e eu adoro filme assim que você tem que ver de novo para pegar tudo que ficou escondido, né? Ele sempre faz Sim. isso no Hereditário também, é bem legal. É legal porque você presta atenção. Quando você entra num filme desse diretor, você já fica mais atento ao cenário, porque, igual dos filmes de Jordan Peele, você sabe que tem alguma coisa escondida, sempre tem alguma coisa a mais. Se a pessoa tá usando uma blusa vermelha, é porque ela tem que usar uma blusa vermelha, nada é por acaso. E isso é muito É, legal, saber que tudo é pensado. exato, não tem um shot que não é pensado, o objeto tá ali porque tem que estar ali, a pessoa tá vestindo tal coisa porque tem que usar. E eu acho tão engraçado que, por exemplo, a paleta de cores desse filme é muito linda e é uma paleta assim que traz calma, serenidade, é muito branco, muito azul. É quase um Wes Anderson, né? É tipo um Wes Anderson, só que é um contrassenso com o que está acontecendo na tela, né? Eu acho isso muito legal, muito E interessante. deixa a gente mais inquieto como audiência. Exato, porque se você está criando uma atmosfera dark e tal, aí você já espera, entendeu? Mas quando você está num ambiente sereno, aquele céu azul, luz do dia, tudo clarinho, é muito mais chocante quando as coisas acontecem, né? Fica muito mais Sim, gráfico e explícito. com certeza. Isso daí vai naquilo que a gente tava falando uma das grandes qualidades do Ari Aster ser de criar essa aura de tensão em volta do filme. E esse filme me lembrou muito, de certa forma, o Iluminado, porque o próprio Iluminado, por mais que tenham algumas cenas à noite e tudo mais, mas normalmente as cenas de terror do Iluminado ali, elas acontecem. Tudo bem, elas são dentro do hotel, mas o hotel é bem iluminado, o hotel sem piada, sem qualquer trocadilho ali, mas o hotel é todo bem iluminado, os espaços são grandes, você não tem aquela fotografia que tá focada assim só no rosto do personagem, ou você É entra numa aquela sala escura. claustrofobia típica de filme de terror, né? De A gente filme não de terror, tem. Exatamente. E eu acho muito interessante isso, porque esse é o tipo. Eu não sou muito fã de filme de terror, eu não gosto de tomar susto, eu não gosto desse tipo de terror no cinema, mas esse tipo de terror que, por exemplo, o Kubrick fez, que o Ari Aster tem feito, que o Jordan Peele faz, eu acho muito interessante, porque ele te intriga, você fica num desconforto do momento que começa o filme e do momento que termina, mas é aquele desconforto interessante de você ficar, né? Tipo, ele te instiga Uhum, a querer mais ali do filme, a entender mais daquilo, né? sim. E
Aí tem a morte trágica da família dela e o estado emocional dela fica ainda mais frágil. Dá pra ver que ela também já tá em conflito, porque ao mesmo tempo que a irmã dela, que ela sabe que tem alguma coisa errada, ela para meio que de se preocupar com isso, liga pra uma amiga dela pra falar do Christian. Tipo, aí de repente passa a ser um negócio só sobre o relacionamento. Tipo assim, a proporção é muito esquisita do que ela tem. E daí depois passam uns meses, ela vai numa festa e ela tá sem. O filme inteiro ela tá querendo agradar o Christian. Que ela tem muito medo que ele deixe ela, especialmente agora, porque agora ela tá sozinha de fato. E é mencionada a viagem à Suécia. E ela fica tipo, o que que tá acontecendo? Você não me falou antes, só tocou ali por cima no assunto. E aí ela foge muito do confronto com ele, justamente porque ela não quer perder ele. Então, mesmo nessa cena, ela vai pra, tipo, confrontar ele e ela não consegue, porque o medo é tanto de ficar sozinha que ela fala assim: não, não vai embora, não vai embora, senta aqui, vamos conversar. E aí, Ah, e desculpa cortar, mas eu acho que esse também é outro ponto muito interessante do filme, de como ele aborda a solidão também, além do luto, mas eu acho que o sentimento de solidão e isolamento nesse filme, eu acho que ele é explorado de uma forma muito interessante, especialmente na personagem da Dani, né? isso. E aí, já no apartamento, a gente tem algumas outras pistas, vai, por assim dizer, tanto no apartamento dela quanto ali no dele, que são tem um quadro com ciclos lunares, que é tipo, tem um eclipse ali. Aí a gente tem um outro quadro, que parece meio que uma giganta com umas pessoas embaixo, meio que uma rainha. Aí tem um que são só os dinossauros, que é de uma série chamada Dino Assholes, de um artista que chama Mupan, que ele é lá do Brooklyn. E aí eu fiz uma relação, porque é bem na hora que eles estão conversando que, tipo, não mostra isso no quadro, mas eu fiz meio que, tipo, tava prestes a. O meteoro tava prestes a vir ali, entendeu? A destruir tudo. E a outra coisa que é a coisa mais óbvia, que é uma menina com uma mão na frente acariciando, assim, meio que a testa de um urso, que é tipo basicamente o que vai acontecer no final do filme, um link direto pro final do filme. Legal, né? Tem muita coisa escondida. Aí depois tem a outra reunião com os amigos dele, e ele fala, tipo, eu convidei a Dani, mas né, ela não vai querer, porque ela não é dessas, ela não me confronta, não sei o quê. E aí o Pele mostra uma solidariedade para ela, e ele fala assim, eu meio que entendo a situação, porque os meus pais morreram no incêndio, né, quando eu era menor, tipo, se voluntariaram para um sacrifício, né, mas a gente não sabe disso na hora. E eu acho que é ali que ele enxerga nessa Dani fragilizada uma oportunidade. De tipo, ele é o único que meio que parece ali que quer que ela vá. Porque se ela entrar naquilo, naquela parte daquela família, eu entendi que ele meio que queria acolher ela lá. Ele viu a oportunidade nela de tipo assim, eu posso levar alguém pra lá. Sabe? Eu não acho que ele levou ela no intuito de, tipo, ela vai ser um sacrifício. Eu entendi que ali ele meio que quase que enxergou uma coisa a mais nela. Até porque depois, e assim, a gente até viu junto uma teoria de que talvez a morte dos pais dela e da irmã dela tivesse sido arquitetada e tudo mais. Eu acho que isso pelo menos assim, me surpreenderia se depois o Ari Aster vier falar que sim e tal, porque eu não vi dessa forma o filme. E no final ela não é um sacrifício, né? Pelo contrário, ela é parte deles. E eu acho que isso é que é o objetivo final ali. Sem querer já adiantar muito, mas a cena final para mim ali dela olhando, sorrindo, ela como rainha de maio, toda com as flores e tudo mais, literalmente ela agora é parte daquilo, né? Agora ela se sente Ela achou com uma uma nova família, né? família, exato, uma nova família.
E essa teoria tira muito da personagem, duvido que tenha sido isso, duvido. Eu também acho que não tem nada a ver essa teoria. E eu fiquei com essa mesma impressão, gente, que ele meio que enxergou algo a mais nela e que realmente ele queria que ela fosse, não para morrer, mas sei lá, o jeito que ele olhava, eu sinto que ele já estava sentindo que ela era uma pessoa não sei se frágil assim, mas ele viu que ela estava debilitada e que ela poderia se encaixar na Ó, família. e assim, pegando esse gancho, e aí é uma das interpretações que eu tive para esse filme. Uma delas é justamente também de como pessoas fragilizadas são alvos fáceis para cultos, seitas e todo tipo de coisas que a gente já discutiu um pouquinho ali até no episódio de Era uma Vez em Hollywood. E eu acho que assim, naquele momento, uma das interpretações que eu tive daquela fala para ele, daquele interesse, né, que ele mostra para ela, foi disso, de alguém quase que como um captador de pessoas para esse culto, que é literalmente o que ele está fazendo ali naquele momento, né, para levar as pessoas ao sacrifício. Mas o dela, eu senti que era muito mais do que, vou te levar para um sacrifício. Eu senti que era de tipo, eu vou te levar para você ser uma de nós, Até sabe? porque a viagem dela não estava planejada para a Suécia. Tipo assim, o que ele ia levar eram os outros três. Uhum. Exatamente. Ele não sabia que ela ia antes, né? E aí, Eu acho naquele que ali. momento, ele ficou feliz quando ele viu que ela ia, É, porque ele pensou que era uma oportunidade. Exatamente, exatamente isso. Bom, depois tem o avião, a viagem de carro, ali o Márcio mencionou o iluminado, tem um shot igualzinho, né, quando eles estão entrando lá no culto, e antes disso, que a câmera, né, o ângulo vira de ponta cabeça, tipo assim, eu Eu amei achei essa muito cena. legal. a partir desse ponto, as coisas vão mudar. Tipo assim, a partir É, desse ponto que a Dani era a frágil, era isso, tipo, agora vocês vão ver a ascensão dela. Para mim aquilo É, foi isso. e também tem, além disso, também tem a questão de, tipo, e é bem na hora que tá chegando na vila, né? Que tem o nome da vila tal, e tem a faixa ali. Naquele momento também eu fiz a leitura de você tá entrando em um mundo que, tipo, é virado de ponta cabeça, sabe? As coisas aqui são uhum, tão bizarras e tão fora do normal que você tá saindo da sua realidade normal e indo para um lugar onde as coisas são muito diferentes. E, exato. e aí eles têm aquela paradinha antes, né, deles entrarem propriamente no vilarejo, onde a gente conhece o Ingmar, que é o irmão do Pelle. E aí, gente, desculpa se eu estiver pronunciando isso errado, tá? Eu não sou sueca, eu sei que não é Pelé, mas eu tô fazendo o meu melhor. Então, É, nossos ouvintes suecos aí, por favor, se manifestem, mandem nos comentários pra gente. e aí, todo mundo quer consumir cogumelos. A Dani não quer consumir cogumelos, mas mais uma vez, para não decepcionar o Christian, ela consome as drogas. E nessa parte a gente já. Porque a gente só vê a partir dos olhos dela. E já é legal como ela já começa a se integrar no lugar, porque eles estão tendo aquele papo sobre a natureza, e a natureza é muito. Faz muita parte desse filme. E a gente vê que, tipo, as mãos dela já estão, tipo, se integrando na natureza daquele lugar, né? Uhum. Ela tá E posso virando também. um com o lugar. Exato. E, E foi tipo e- uma meio que uma pequena purificação assim da sociedade normal antes de entrar na vila. Eu achei essa parada porque assim, teoricamente não faz nenhum sentido, mas pra mim foi isso, foi quase que tipo um semi-detox ali. Não, mas aí que tá. Eu concordo com vocês, mas eu tive uma interpretação totalmente diferente dessa cena. E isso eu achei curioso. Quando eu vi essa cena, para mim, na verdade, foi: ela tá lá usando drogas por conta do Christian e ela tá fazendo as coisas. Tipo, ela tá claramente fazendo coisas que ela não
quer só por conta do outro, né? Ela tá, de certa forma, se diminuindo e se deixando, sabe, se encolhendo ali para agradar ele ou para não contrariar ele. E nisso eu vi aquela cena dela se tornando, tipo, né, da mão dela ali, tipo, quase se tornando o mato ali, né, se unindo, quase que como ela desaparecendo, sabe? Quase que como ela sumindo ali. Me lembrou um dos. Tem um filme que chama Tóquio, que muito bom. E são 3 diretores que fizeram 3 curtas-metragens e juntos formam esse filme Tóquio. E o primeiro deles é um do Michel Gondry, que é o diretor do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E é uma história parecida de um relacionamento onde a menina ela não quer de nenhuma forma contrariar o namorado, nem nada disso, tipo, e ela tá num relacionamento muito parecido com o que a Dani tá, ou pelo menos assim, numa postura muito parecida. E o filme ele vai usando elementos fantásticos para contar essa história, e justamente ela vai aos poucos lentamente se tornando uma cadeira nesse filme. Então a perna dela, os braços dela vão toda vez em que ela se sacrifica ou que ela abre mão de alguma coisa dela por conta dele ou por conta do relacionamento, ela cada vez vai se tornando um pouco mais uma cadeira. E no final termina justamente com ela como uma cadeira, totalmente, e ele literalmente sentando em cima dela, sabe? Sem ter a menor noção, sem enxergar que é ela ali. E ele simplesmente senta e segue a vida dele e não tá nem aí. E eu lembrei dessa cena, eu lembrei muito desse curta quando eu vi essa cena, e para mim ali a mão dela meio que se mesclando com a natureza foi de, olha, ela tá desaparecendo ali. É uma leitura válida, mas vendo o contexto do filme no geral, eu acho que foi a primeira conexão que ela teve com o lugar, até porque depois se repete isso várias vezes, até no final ela quase que vira uma flor ali, né? Uhum. E aí, enfim, eles finalmente chegam no vilarejo, aquela vibe esquisitérrima, e é mencionado que eles estão. Ah, que bom que vocês chegaram. A gente está fazendo isso por Ymir. Ymir é a primeira criatura viva da mitologia nórdica, que é de onde nasceram todos os outros seres. É basicamente um gigante que formou tudo, todo o resto. E ali também já, quando eles estão andando, eles já avistam o futuro do Christian logo, porque eu acho que o dele é o mais previsível, que eles falam assim, nossa, a gente vai ignorar esse urso aqui, ou tem aquela tapeçaria com aquela história de amor bem entre aspas, né? E aí eles entram lá no lugar onde eles vão dormir, que basicamente, igual o Márcio falou, no Hereditário tem as maquetes, ali já tá contando toda a história do filme. E eu acho muito legal que quando eles entram, o Josh fala: Ah, é como se a gente estivesse em outro mundo. E o Márcio falou isso mesmo, como se eles estivessem entrando em outro mundo. E isso é muito legal, porque na mitologia nórdica, de fato, tem vários mundos. Na verdade, são exatamente 9 mundos para 9 sacrifícios. Num ritual que acontece a cada 90 anos. Entendeu? Tá tudo conectado. E aí também é o aniversário da Dani, o Christian de novo caga no pau, não Cagou. consegue nem acender as velas do bolinho lá. E nisso o Pelle explica também que aquela sociedade, né, aquela vila, eles enxergam a vida como estações. E que mais ou menos todo mundo cuida de todo mundo. Até tem uma cena que tem um bebezinho. Cadê os pais? Os pais dela estão Peregrinação. peregrinação, exatamente, mas todo mundo cuida de todo mundo, tipo, é uma grande família. Beleza, aí a gente vai para o primeiro ritual, né? O primeiro dia da parada, o segundo dia da parada, mas o primeiro dia que acontece alguma coisa de fato, já começa que todo mundo tá comendo numa mesa em forma de motila gigante. Motila é uma runa, que é basicamente o alfabeto nórdico. E essa runa é a runa da honra
do guerreiro, é a runa da herança. Ela representa exatamente o fim de um ciclo, um objetivo alcançado. Ou seja, está representando exatamente o que aquele casal de senhores vai fazer. Eles alcançaram o objetivo dele, o fim do ciclo deles ali, 72 anos. E está fortemente ligado com a relação em família. E quando eles vão pular ali, né? O senhor ele toca ali nas pedras e exatamente as pedras que ficam manchadas, as partes da pedra, né, aliás, que ficam manchadas, são as runas Tyr, que é o símbolo do deus da guerra, que é visto na roupa do Christian. Essa runa é relacionada ao Christian, um filme inteiro, que é a Teiwaz, né, essa runa, que é a runa ou Teiwaz ou Tyr, porque ela é relacionada diretamente ao deus Tyr, e ela significa vitória após muitos desafios, estranhamente, mas indica que você tem que passar por diversas provações e com determinação e coragem vai alcançar seus objetivos. E eu acho que representa bem abre aspas, masculinidade dele, porque afinal no filme meio que só foi isso que importou, né? Tipo, lá para aquela sociedade basicamente só uma máquina de procriação. E aí a gente tem aquele R, que é tipo o Raido, que é o símbolo da Dani, que simboliza a jornada a cavalo, uma viagem. Quando essa runa, ela indica transformações, mudanças bem-sucedidas, tanto espiritualmente quanto fisicamente. E é muito legal que ele relacionou as runas com os personagens. Inclusive tinha uma outra que era uma anciã lá, que quando o Christian entrou na casa dela, ela sempre que guiava os rituais. E a runa dela era o Manzus, que é basicamente a runa de plena sabedoria, da comunicação. É a runa que ajuda você a auxiliar alguém que merece ou precisa dos seus conselhos. É basicamente isso que ela faz. E também, quando ele toca nessas runas, essas runas ficam cheias de sangue e ele cai e depois a mulher se suicida também. Ali não deixou de ser uma separação daquele casal também, né? Eu achei que ali também já dá pra enxergar como um foreshadow total. Uhum, total. E pra quem não percebeu, a Amanda também é uma especialista em mitologia nórdica, que conhece todas as runas e não, realmente, tipo, eu acho muito legal como ele trabalha isso no filme, porque, de novo, naquele negócio, né, de ir colocando esses elementos, em nenhum momento ele te joga tanto isso na cara. Tipo, esses elementos, eles estão ali, e quando você tá assistindo um filme dele, do Ari Aster, você tá já com os olhos mais atentos, né? Tá, esse elemento tá na tela aqui, mas ele tá por algum motivo, ele tá por alguma razão e tudo mais. E foi muito interessante, eu achei isso mesmo, dele pegar É, e alocar runas Para os através das personagens, roupas né? tal. Exatamente. Não só para os personagens, mas também para os momentos, para cenas. Então, como você falou, a mesa onde eles estão forma a Otila, a própria entrada, o arco de entrada ali, que parece um sol e tudo mais, mas a estrutura que está por trás daquele arco é uma Otila de ponta cabeça. O fato da Otila estar de ponta cabeça ali eu acho interessante, porque pode simbolizar que aquilo é uma família, que aquilo segue tradições, que são coisas inerentes a essa runa, né, relacionadas a essa runa, mas ela tá de ponta cabeça. Então você tem uma família ali, você tem tradições ali, mas é algo totalmente distorcido do que a gente considera como normal, né? Ou seja, ela tá ali de ponta cabeça. Eu queria dizer que uhum. eu tenho uma Anzus tatuada no braço e estou traumatizada. Eu também tenho uma Nautis e ainda bem que essa não foi relacionada a ninguém diretamente. Não que você Enfim, ainda tenha visto, mas assiste de novo o filme pra você ver. exato. Então, mas isso que é roteiro inteligente, né? Você colocar elementos de forma sutil, não escancarado, que te faz refletir e o propósito das coisas estarem ali. É muito legal, né? E E tem aí. aquela. Pode falar.
Tem aquela máxima tipo, de cinema que é mostre, não diga. Que é basicamente o seguinte, tipo, né, em inglês de show, don't tell. Que é basicamente, em vez de você ter um personagem explicando alguma coisa, mostra a tela, sabe? Não é um podcast, não é um livro É. onde você precisa escrever, ou você precisa que alguém conte ou descreva alguma coisa. Você Eu tem, odeio quando sabe, isso todos os acontece, elementos ali. porque E às você tem vezes todos os os elementos filmes das eles imagens, dos assumem, filmes. às vezes os filmes assumem que a audiência é burra. Tipo, gente, não precisa dar mastigado o que você quis dizer, principalmente porque cinema é uma forma de arte, então é subjetivo, cada um tem sua interpretação, é o que o diretor quer passar e é o que a audiência vai entender. Não precisa alguém, um personagem, ir lá e falar assim: ah, isso aconteceu por causa disso, não sei o que, não sei o que lá. E eu não gosto quando isso acontece. Eu Não, acho e que você é uma falou, falta de respeito com a audiência. E você falou esse negócio de que é uma forma de arte e tudo mais, eu concordo completamente, e que vai muito da interpretação mesmo de quem tá assistindo, e eu acho muito isso, né? O diretor, quando ele faz o filme, ele tem que fazer o filme. O Kubrick era notório em fazer isso, sabe? Tipo, em nenhum momento ele ia lá e explicava um filme ou falava por que, que ele fez isso ou por que, que ele fez aquilo. Tipo, você precisa deixar a audiência interpretar e viver aquela obra. E esse é um dos grandes problemas que eu tenho com o M. Night Shyamalan recentemente, porque quando ele fez o Glass, né, o vidro agora no começo do ano, depois, logo na sequência, tipo, eu acho que ele ficou com medo e eu acho que ele subestimou as pessoas, porque, sei lá, eu acho que ele ficou com medo das pessoas falarem: nossa, esse filme é inteligente demais pra mim, eu não vou conseguir entender. Ele foi no Twitter e começou a explicar o uso de cores, por que, que ele fez isso, as decisões que ele tomou e tudo mais. Cara, francamente, tipo, eu acho até triste isso, porque assim, pô, você não confia minimamente na sua audiência, você acha que as pessoas são tão burras a ponto que elas não conseguem, tipo, pegar as coisas, tal. Então, realmente, eu gosto que o Ari Aster ele não tem essa postura. É uma postura muito mais de, olha, eu vou fazer algo extremamente intrincado, extremamente bem elaborado. Eu te entrego e você faz o que você quiser com isso daqui. Uhum. E aí, basicamente, todo mundo fica em choque, né? Óbvio, todos os estrangeiros. E o que eu achei legal é que ele tem uma desculpa muito boa para todo mundo não querer ir embora imediatamente, porque os britânicos quiseram. A Dani não ia por causa do Christian, só que os outros eles estavam cursando antropologia. Ou seja, é justificável, porque a gente não pode julgar o costume alheio, né? A gente tem que entender, especialmente eles estavam tentando entender. É tipo, sei lá, conhecer uma tribo em Nova Guiné, sabe? Então, isso foi uma coisa legal, não idiota. Tipo, tinha um motivo para eles estarem cursando antropologia. E eu achei que foi bem justificado o porquê que aquelas pessoas, mesmo depois daquilo, ainda ficaram lá. Era por Sim, causa porque disso. se você for parar para pensar racionalmente, só nesse tipo de cenário alguém ia ficar ali, porque pelo amor de Deus. E Cara, mas mesmo se até tem você a cursar fala, né? antropologia. Mas mesmo se você cursar antropologia, pelo amor de Deus, se isso daí acontece, vaza desse Ou se lugar, você cara. for um repórter da Vice, aí você poderia ficar. Se não, não. Porque até tem a fala, né? Que vocês colocam seus idosos em casa de repouso e a gente faz isso aqui. Para eles é tipo até menos cruel, né? E É enfim, normal. eles queriam entender aquela vila ali pequena na Suécia e eles não, beleza, porque eles estavam cursando ali antropologia, né? Estavam fazendo o master dele em antropologia. E aí o Christian, que estava perdido na vida, decide que quer fazer a tese dele ali. E briga com o Josh, que era claramente o personagem mais investido nisso desde o começo. E daí, na primeira noite, a Dani sonha que os meninos deixam ela. Todos menos o Pele, porque, tipo assim, ele já era daquela vida, e ali eu acho que ela já estava
tendo algum tipo de conexão maior com ele, né? E aí ela vê os outros saindo e ela fica desesperada, tipo, o que o Márcio falou, o sentimento de abandono, o sentimento de solidão, tipo, ela não podia mais contar com ninguém, o namorado dela, nem amigos, nem ninguém assim. Eu gostei muito E nessa cena, particularmente a hora que ela grita, tipo assim, não, não vão embora. E da boca dela não sai palavra, sai fumaça do carro. exatamente. Eu amei essa cena, foi muito impactante. Tipo, ela meio que tava indo pro lugar da irmã dela, sabe? Meio que. E nessa cena tem um detalhezinho muito interessante, que é exatamente isso. Ela tá seguindo os mesmos passos da irmã dela nisso, né? Tipo, e aí tem a cena que tá a família toda assistindo TV e a irmã dela pega e olha diretamente pra câmera, né? Isso. Uhum. E ali eu tô entendendo que ela tava é, exalando, abre aspas, ar sujo, ar tóxico. E no final, né, agora já seguindo um pouquinho mais pra frente, eu vou voltar aqui, mas quando ela põe a coroa de flores e tem aquela florzinha ali, tipo, ela tá basicamente respirando o ar limpo, entendeu? Ela tá, tipo, meio que purificando o ar, entendeu? Uhum. Não Isso sei é se uma foi um brisa. stretch. Não sei se Não, foi um tudo bem, eu stretch. tô entendendo onde você quer chegar. Eu entendi. E aí o Mark também, que é tipo o arquétipo do bobo, do tolo, faz xixi da árvore dos mortos. Pra mim, ele fala assim, essa árvore representa os nossos ancestrais, né? O pessoal da vila fala. Pra mim, aquela árvore lá tava simbolizando a Yggdrasil, que pra não conhece é tipo a árvore do mundo, que é essa árvore gigante, onde tipo na Copa dela tem Asgard, enfim, e os outros mundos ficam ao redor dessa árvore. E aí, tanto é que onde eles estão jogando as cinzas, né, dos idosos que morreram no dia anterior, é bem embaixo, que nas raízes, que teoricamente seria onde fica Helheim, que é tipo o mundo dos mortos. Não sei se eu fiz um stretchzão, mas acho que dá. Deu. A Eu gente acho aqui tá também. julgando se deu certo ou não deu. É, porque a gente não tinha. Ela não tinha comentado isso comigo, mas agora ela falando, eu acho que tem super a ver. Não, E com certeza. Até porque, tipo, nada tá de graça ali, né? Eles poderiam Não, ter filmado aquilo de qualquer forma. Agora, por que especificamente colocar nas raízes, né? Tipo, num filme bem trabalhado como esse, num diretor, tipo, atento como Ari Aster e tudo mais, é, é aquele negócio, sabe? Tipo, ele não vai fazer isso de graça, por mais que isso esteja em quinto plano na cena, né? sim. E aí também o casal inglês quer ir embora, e aí a menina, que eu não me recordo o nome agora, fala, ai, cadê o boy? O boy foi embora, tá todo mundo falando assim, ele pegou o carro e foi. Ela falou assim, ele nunca ia me deixar, entendeu? E eu acho que isso foi um tipo, e a Dani percebeu mais uma técnica, tipo, aquela teoria de tipo, que a Vila mexeu já no suicídio da irmã dela, o negócio dos pais delas, não acho. Mas aí eu acho válido que foi que levaram o cara primeiro pra menina se sentir sozinha e a Dani perceber que o cara tinha abandonado ela. E ela, tipo, porra, até quando ela vai contar pro Christian, ela fala assim, Christian, você viu? Ele foi embora, deixou a menina aqui. E o Christian tá tipo, então, e o incesto aqui? Como que é? Tipo, cagou pra ela. E aí ela, quando ela tá na mesa, ela fala, tipo, ah, você faria isso, sabe? Foi, tipo, Uhum. mais um golpe nela. Mais um golpe nela. E aí também a gente vê o casal inglês querendo ir embora. A menina, que eu não me recordo o nome agora, ela fica sozinha. Ela pergunta pro pessoal da vila: cadê o meu boy? Cadê meu boy? Eles, tipo, ele já foi. Ele foi com fulano de tal, porque não cabe todo mundo no carro. E aí eu acho que tem até uma piadinha engraçada. Ela falou assim: eles podem me levar no colo. Daí, tipo, aqui a gente não quebra, não infringe leis de trânsito. E isso tipo, é muito sueco, tá ligado? Muito sueco, muito alemão, É muito. tipo assim, a gente faz sacrifício humano, mas lei de trânsito, pera lá, você acha que a gente é o quê, né? Não E abusa também, né?
E aí eu não concordo com aquela teoria de que, tipo, ai, o pessoal do culto já tava planejando o negócio da morte dos pais da Dani e da irmã dela. Não acho que foi isso. Mas aqui eu acho que sim, teve uma coisa pensada pra, tipo assim, deixar a menina sozinha e o cara ir primeiro e a Dani ver e ela ficar com mais aquele sentimento de, tipo, isolamento e solidão, e aí ela fala assim, quando ela vai falar pro Christian, o Christian fala assim, ah, é estranho mesmo, e aí, como é que é o incesto na vila? Rola aqui? Ou seja, ele caga pra ela, e aí quando eles sentam lá na mesa pra comer, ela fala, tipo, ah, você faria isso comigo, sabe? Ele fala, tipo, ah, o que que você quer dizer com isso? Exatamente o que Uhum. você ouviu, seu babaca. Enfim. Mas não tem problema, porque logo em seguida ele come torta de pelo pubiano e bebe sangue de menstruação. Não era pra ter Karma. ficado sem essa, né? Gente, fazendo um paralelo da vida real, eu não vou Exato. citar Meu nomes, Deus, meu eu não Deus, vou meu citar Deus. nomes, Se você acha que o mas Ari Aster foi muito longe, não está tão longe assim. eu Gente, não quando eu fiquei tento tão esquecer essa chocada. história, vocês ficam Eu, trazendo isso de volta. eu não fiquei tão chocada porque eu já tinha ouvido essa história antes. Tem um amigo, que eu não vou citar o nome, que contou que uma menina amiga dele já tinha praticado esse ritual com um boy. De molhar, como que eu vou OB dizer? Tipo assim, chuchar o OB na na bebida do Coca-Cola, cara, na na coca do cara, Coca-Cola e deu para ele tomar. deu pra ele tomar. E na época, eu lembro que eu fiquei tão chocada com essa história, porque foi na vida real. Aí quando eu vi no filme, eu falei assim, nossa! Não é que é Eu lembro, verdade? Tipo, nossa, que filme relatable, né? eu falei assim, nossa, isso é real, essa mandinga. Nossa, gente, que perturbador, sério. Que E, péssimo. e Não, ouvintes, não façam isso, não, tá? não, pelo amor de Deus, nunca, jamais, que eu nojo. E quando ele morde e tem o cabelinho. É. Ah! Não, o que eu fiquei mais impressionado nessa cena foi a precisão que o cara que tava do lado dele virou e falou assim: É, cara, claramente isso daí é um pentelho, né? É, foi muito natural. É, Tipo, ele já tava a par, e ele já tinha visto a menina colocar a runa ali embaixo da cama do Christian, então, tipo, ele já sabia o que que era, né? E aí o Uhum. Pele também, ó, ela já tá na idade legal pra dar umas bimbadas, né? Tipo meu, assim, mas É. todo mundo. que. Tipo, ele falou Mas, com uma naturalidade, tanto é que quando ele foi lá falar com a anciã, eles estavam na casinha, e aí ele falou assim, meu, acho que eu comi um dos. Ela falou, o que que você acha da Maia? Ele, tipo, ah, eu acho que eu comi um dos pelos pubianos dela. Ela, tipo, é, parece que sim. Tipo, sounds about Segue o right, baile, né? segue a vida. Já tava aceitado ali, já tava aceitado. E aí a gente tem aquela menina que o Mark se interessou no começo, que fala assim, ah, vem lá que eu vou te mostrar um negócio. Aí ele falou assim, ah, eu vou transar. Não, vai rolar um pele que habito. E é muito legal porque ela, tipo, ele é o arquétipo do bobão, do tolão, e aí ela, tipo, skin the fool, literalmente, que é tipo, quando eles chegam na vila e estão sentados, as crianças, eles perguntam assim, ah, o que que as crianças estão brincando? Ah, skin the fool, tipo, esfole o tolo. E aí, tipo, literalmente é isso que acontece com ele. Ele é É, esfolado e ele era o tolo. exato. E aí o Josh, numa das que eu me lembro, é a única. Não, no começo tem as cenas à noite, mas quando eles estão lá na Suécia, é a única cena à noite que tem, que ele vai lá é, tirar fotos daqueles livros que contam a história da vila. E que apesar de eu já ter citado aqui que ele tinha falado para o Christian que o incesto ainda era considerado um tabu e que às vezes eles tinham que trazer gente de fora para procriar. Alô, Christian, de novo. Os profetas daquela sociedade eram consanguíneos, para o julgamento não ser afetado pela sociedade, né? Eles usam a expressão unclouded mind. E aí aquele cara, acho que é o Ulf, que estava olhando mal, com cara de mauzão pro Mark, entra lá usando a máscara do Mark no rosto e vai lá e apaga o Josh.
E o oráculo lá da sociedade me lembrou muito a menina do Hereditário. Muito mesmo. Muito a expressão, foi muito O bizarro, olhar, assim. né? Eu acho, tipo, o que mais me pegou foi, tipo, o olhar, e ele usa um enquadramento, assim, muito parecido com o que ele usa na menina, no Hereditário. Eu acho que isso daí também reforça o sentimento, né? Uhum. Isso. E a gente também tem aí, um pouco antes, o Pele pesando na Dani de novo sobre o Christian. Pelo que eu entendi, eu acho que até teve um certo tipo de romance, abre aspas, ali. Tipo, tanto é que no final ele dá um. Quando ela emerge lá como Rainha de Maio, ele dá um beijinho nela. Mas foi mais que isso, foi importante o senso de família que aquilo passava e que não houve, apesar de eu ter achado esse hint, sim. Tanto é que uma hora que a gente estava na sessão de cinema e o Márcio tava achando o Christian tão trouxão que eu tava tipo, meu, eu quero que ela e o Pele fiquem juntos e ela, tipo, fique aí na vila de boa. E foi importante ela não ter feito nada mais com isso, ou não, tipo assim, ter feito alguma coisa pra já ingressar num novo relacionamento ou já sentir alguma coisa por outra pessoa, porque era importante da Dani estar sozinha pra se descobrir, e era sobre isso, e era pra ela se autoafirmar como pessoa. Ela é ela e ela se Sim. basta, ela não precisa de ninguém. Então, apesar de eu achar que teve sim um viés meio romântico entre esses dois personagens, fico feliz que foi abordado tão sutilmente. E E ali, aí o paralelo com a Runa, porque era uma jornada de que ela tinha que se descobrir novamente, uma coisa que ela tinha que passar sozinha e uma, que nem você falou, empoderamento dela, entendeu? Significou muito mais ela ter passado pela jornada sozinha para no final se libertar daquilo tudo. e o Pele aí, usando, tipo, essa lógica de que o filme essencialmente é sobre o término do relacionamento e ela se reencontrando como pessoa, né, como, tipo, mulher, como tudo mais, o Pele, de certa forma, eu acho que ele surge, pra mim, o olhar que ele dá pra ela ali durante o filme, especialmente do meio pro final, eu acho que é até quase um olhar de admiração, eu não senti tanto um olhar romântico, mas eu acho que ele também serve um elemento que é de aquela pessoa que está saindo de um término de relacionamento e começa a se abrir para se relacionar com outras pessoas, sabe? Então eu acho que, tipo assim, eles até tiveram, de certa forma, um flerte ali, ou um flerte leve, mas eu acho que isso daí é aquele negócio assim, sabe? Tipo, aquela pessoa que, depois de um relacionamento tal, que teve um término difícil, foi um negócio traumático, e aí é aquela primeira vez que ela vai no bar e conhece uma pessoa, mesmo que não tenha virado nada, mas que vai, conversa com uma pessoa diferente, começa a se interessar, sabe? Eu senti, tipo, essa vibe ali entre os dois. Foi até legal Uhum. ver como ele tava torcendo pra ela, né? Parece que, tipo, desde o começo ele queria que ela virasse, tipo, Rainha de Maio. Eu acho que já no começo, quando eles entram lá onde eles vão dormir e ela olha as fotos, ela fala, que é isso? São as Rainhas de Maio? Tipo assim, ele tava torcendo, ele ficou felizão, sabe? Tipo, ele deu um bom apoio, tipo, nossa, caralho, você é a Rainha de Maio. Que da hora, trouxe Uhum. a Rainha de Maio pra cá. Ele tá, E, tipo, orgulhoso dela, né? e a gente vê também o Christian indo falar lá com aquela anciã, e de novo tem o urso pegando fogo. De novo, bem na sua cara, se você ainda não percebeu o rolê do urso. E aí tem a competição de dança, e esse momento é o momento que. Se aquele momento tivesse isolado, era outra vibe do filme, porque ali eu senti que a Dani estava se divertindo de verdade com as mulheres. Tudo bem, ela estava drogada ali. Mas, tipo assim, eu senti que ela estava se divertindo real, sabe? Quando ela tá falando no final e ela tá rindo, não foi uma parte creepy do filme pra mim. Foi tipo uma parte que eu senti que ela tava bem, Sim. no geral.
E pra mim ali é o começo do renascimento dela, né? Porque aí depois ela é eleita como a Rainha de Maio, ou seja, tipo, ela começa a se encontrar como pessoa. E aí, o que que ela faz? E, Tipo, tipo, no ela é momento que ela. importante. Ela é importante. Ela não Sim, é tipo sim, assim, ah, é aquilo que você falou, tipo, ah, é aquela cadeira ali. Ela, É, tipo, sim, é o exatamente. sentimento de pertencer, né? Tipo, ela e tá se integrando na Isso. sociedade. E aí ela começa a ser reconhecida, ela é reconhecida por aquela sociedade como uma pessoa assim. E aí eu acho que tem uma cena crucial do filme que é, beleza, ali ela se reencontrou, ela se redescobriu como pessoa. Então o que que ela vai fazer ali naquele momento? Ela vai confrontar a realidade. E aí o momento de confronto da realidade dela é quando ela olha pela fechadura e vê o Christian lá com a Maia, né, calma, ali a gente naquele vai chegar ritual. Mas é mais nisso. pra frente. Não, A gente não, vai sim, chegar nisso. sim. Sim, mas tipo, na estrutura do filme, tipo, na estrutura do roteiro e tudo mais, aquele, tipo, é o segundo ponto de virada. O primeiro é quando ela se reencontra, depois ela confronta a realidade, e aí depois dela confrontar a realidade, aí ela vai e tem todo aquele negócio, né? Ela começa, tipo, meio que perder o ar e começar, sei lá, querer vomitar. Vem todas aquelas mulheres e tudo mais, elas vão lá para os quartos, né, para o lugar onde todo mundo dormia, e ela começa a sofrer e ter o ar e tudo mais, e ali é o momento do renascimento dela, e que é quase para mim aquela cena delas ali, todas juntas e tudo mais, é praticamente uma cena de parto, porque as envoltas estão ali quase que como parteiras, e ela praticamente como uma criança nascendo, em que ela sofre para buscar o ar e depois que ela consegue o ar ela chora. E para mim aquela cena foi muito forte, justamente por isso, porque você tem essas três cenas que constroem literalmente o descobrimento e o renascimento dela, sabe? Essas três cenas para mim elas meio que resumem o filme como um todo. E Uhum. ali ela já tinha se sentido parte da natureza duas vezes, e ali fica bem nítido quando ela senta na cadeira, né, depois que ela foi coroada, ela meio que, ela quase que controla ali a natureza, Posso voltar aquela um pouquinho para a cena de dança só para comentar um negócio com vocês? pode. Por exemplo, quando ela começa a dançar, ela tá super insegura, né? Aí ela vai, começa, devagarzinho começa, e ela fica buscando os olhos do Christian, tipo assim, para aprovação dele. Uhum, E porque ela ainda tá se sentindo insegura, tal, mas aí depois que ela percebe que ele não tá nem aí para ela começa depois de um tempo já na dança, eu senti que ela tava assim, ah, quer saber? Eu vou fazer isso aqui eu por eu E mesma ela e a- e fazendo alguma coisa sozinha, desvinculada dele, entendeu? Era o momento dela. E ela tava uhum. ali num papel de highlight e ele não. Entendeu? E aí ela, tipo, esquece ele, depois não procura mais o olhar de aprovação dele. E aí é a hora que ela se intensifica na dança e você vê que ela tá curtindo em que ela dá o melhor dela e eventualmente é coroada a rainha, que é aí o triunfo dela de tipo, sou uma pessoa, eu consegui isso sozinha, sabe? É o meu momento. e isso que E a, você tá ca- falando, até a parte dela tá falando sueco. Tipo, que aí ela sim. começa assim, Sim, caralho, eu tô falando sueco, tipo assim, ela já tá muito integrada naquela sociedade, sabe? exato. E a cena que a Amanda comentou dela sentando na mesa e controlando, para mim eu vejo aquilo como ela finalmente, tipo, assumindo o controle da vida dela, sabe? Tipo, tendo Exato. controle. É isso Eu acho mesmo, que eu ali também tem. fiquei com essa impressão. Aí tem só um último toquezinho, que é tipo a raspa no fim do tacho, que ela vira e ela pergunta assim, fala assim, eles falam, agora a Rainha de Maio vai abençoar as nossas colheitas e tal. Aí ela olha pro Christian e ela fala assim, o Christian pode ir comigo? E eles respondem, não, a rainha tem que ir sozinha. Tipo, Uhum, ali sim. eles falam assim, a rainha deve prosperar sozinha. Então, tipo assim, agora já era.
Foi a gota d'água. É a Essa fala, ruptura aí, né? isso pra mim foi tipo a gota d'água. Ela já sabia o que ia acontecer. Lá na mesa, ela já sabia o que ia acontecer. Ela falou isso porque ela já sabia o que ia acontecer, porque ela tava esperando o Christian. E, tipo, quando ela olhou na fechadura, óbvio, ela teve o choque, foi tudo aquilo, ela teve. Sabe quando você tá num sentimento ruim e você sabe que aquela coisa vai acontecer, mas você não quer acreditar? E aí, quando, tipo, ela olhou na fechadura, ela viu que aquilo aconteceu mesmo, mas ela já sabia que isso ia acontecer. Ela tava naquele estágio. Uhum. E aí tem aquele momento, né, que tem aquele ritual que o Christian transa com a Maia e as mulheres lá, e elas, tipo, sentindo tudo que tá acontecendo. Essa é uma outra hora que dá pra você dar umas risadas, vem uma senhora, até, tipo, empurra a bunda dele ali, né, tipo, vamos mais forte. Uma outra pega a mão dele e começa a cantar. E eu achei muito linda essa cena, enquanto elas, tipo, começavam a, tipo, as mulheres todas unidas no prazer, e quando a Dani vem e vê aquilo, elas também todas unidas, porque uma sentia o que as outras sentiam, essa solidariedade que elas tinham, né? E aí, um na dor e a outra, tipo assim, no prazer, por se dizer. Eu achei que foi bem. A composição de cena foi muito bonita nessa hora. Aí o Christian foge, né? Sai correndo ali e vê o inglês lá morto no puleiro. E ele ainda estava respirando. E eu vi que o Ari Aster pesquisou várias técnicas de tortura, né, nórdicas que eram Não, usadas. ele, Tipo, ele não só pesquisou, como ele pesquisou por meses isso. E mais do que isso, gente, sério, o Ari Aster, por mais que a gente adore ele e tudo mais, ele é muito fodido da cabeça. Porque pro Hereditário, ele fez uma puta pesquisa sobre, tipo, satanismo e, tipo, todo tipo de. Eu sei que tem alguns outros termos mais técnicos quanto a isso, mas, cara, basicamente, tipo, ele se embrenhou tipo, em pesquisa sobre demonologia e tudo mais tal, tipo, enfiou tudo isso no filme. E agora no Midsommar, além dele ter feito toda uma pesquisa sobre mitologia nórdica, sobre os rituais e tudo mais, mas ele também fez um intensivão sobre, tipo, torturas escandinavas e torturas vikings não, tal, e e tipo, tipo, gente, o que leva uma pessoa a ser assim? não, e quando eu Mas é por vi, isso que eu a gente. achei que ele tava na droga ainda, que o cara não estava respirando, mas após pesquisa, sim, ele ainda estava respirando, o cara ainda estava vivo naquela hora. Mas isso que o Márcio falou é justamente o motivo porque a gente gosta tanto dele, porque isso traduz esse conhecimento, esse background, esse estudo, traduz na tela que mesmo você sendo uma pessoa completamente leiga, você termina o filme e fala assim: esse foi um filme feito com cuidado, porque mesmo que você não entenda todos os detalhes, você sabe que eles estão ali, porque é tudo construído de uma forma muito impecável, sabe? Então você Uhum. entende que não é qualquer filme. Você vê que tem um estudo por trás, que tem um cuidado por trás. E acho que é um dos motivos da gente gostar tanto dele. Isso, e aí a gente vê o Josh ali morto, o pé dele pra fora, quase que como se fosse uma flor ali plantada também. Uhum. Eu achei interessante isso. E aí no final a gente tem a Dani com aquela roupa que eu achei incrível no primeiro filme, que era a coroação do Paimon. Eu senti uma vibe muito temática parecida, né? Tipo, sei lá, é uma compilação Cinco Reis do Inferno do Ari Aster ou qualquer coisa nesse Vamos sentido. pegar todos os reis demônios de todas as culturas diferentes para no final ele tá fazendo, na verdade, o Ari Aster Cinematic Universe, que junta todos os demônios de todas as culturas. Eu só tô esperando para ele fazer a mula sem cabeça aqui no Brasil. E eu achei muito linda aquela roupa com as flores e tal. Igual quando teve a coroação do. Eu não vou lembrar o nome do menino agora, no Hereditário, no nome do personagem, mas que ele, quando ele foi coroado, né? O Paimon. Bem legal. Uhum. Foi. E aí cabe a Dani
escolher o último sacrifício, porque, como eu já tinha dito aqui, eram 9 sacrifícios, 4 do vilarejo e 4 de fora, e agora ela tem que escolher. Eles meio que fazem um bingo ali e selecionam alguém da vila, e ela tem que escolher entre essa pessoa e o Christian. E até a gente fica meio tenso, porque depois eles vão mostrando, né, as pessoas que já estão mortas ou se voluntariaram ali para se sacrificar. E aí, por último, eles mostram o Christian e a gente fica tipo, ah, não, ela escolheu o Christian mesmo, tipo, agora não tem mais volta. E aí eu não sei se pode ser um stretch assim, de tipo, de Christian, tipo assim, o nome dele ser tipo Christian de cristianismo, de cristão, e ali meio que eles estavam realizando um ritual pagão nórdico, entendeu? Então, de É, repente. eu Pode acho que ser. assim, tem. Eu acho que sim, tem esse elemento. Eu não acho que, tipo, ele tipo, principal no filme. Eu acho que talvez ele seja, tipo, só um detalhezinho que ele quis colocar ali. Mas, voltando naquela cena que, tipo, logo que aparece ela com o vestido, né, todo de flores e a coroa de flores e tudo mais. E, tipo, é muito bonita, né? Tipo, é maravilhosa aquela cena. Mas outra coisa, tipo, lembrando aquela interpretação que eu tive de quando ela se olha meio que, tipo, misturando o pé e a mão com a natureza e tudo mais, as duas vezes que isso acontece antes no filme, ela tá sempre. Na primeira vez, ela tá com a mão e ela tá praticamente com a mão dela junto com folhas secas, assim, as folhas elas estão, né, tipo, bem ressecadas e tudo mais. Na segunda vez, elas começam a ser um pouco mais. Tá um pouco mais verde a natureza, né? Que ela olha para os pés dela. Depois, quando ela senta no trono, né? Ali, tipo, no almoço, ela começa a tocar nas plantas ali do braço do trono. E as plantas quase que, tipo, vêm acariciar ela, né? Tem até um negócio assim. E aí, depois, quando ela tá toda de flores, pra mim é aquele negócio, tipo, no começo ela tava quase desaparecendo, ela tava quase se mesclando ali, mas agora ela não só é parte daquilo, não só ela se mesclou aquilo, mas ela não se mesclou de uma forma a desaparecer, ela não virou a cadeira, como eu falei, ela na verdade virou a flor dali, sabe? Literalmente, tipo, ela A virou o. protagonista da história, né, dela. Exatamente, exatamente, exatamente. E aí eu vi essa cena como, tipo, como um contraste da outra, dessas outras dela olhando para a mão dela, para o pé dela. E a do pé dela também, eu acho que ela tem um significado bem interessante, que é o seguinte, ali naquele momento, ela tá literalmente criando raízes naquele lugar. Sabe? E é isso que aparece. Sim. São raízes se misturando no pé dela. Então eu achei, tipo, muito, muito interessante como ele traz esse elemento ali ao longo do filme. Ah, Uhum. e só uma coisa, gente, é que aqui é um podcast, vocês não vão ver, mas depois procurem, porque eu vi que o pessoal tinha achado um easter egg, que é quando o pessoal de Harga, né, levanta a Dani ali, no fundo, nas árvores, dá pra ver, e tipo, dá pra ver claramente o rosto da irmã dela com a tubulação, e ela, tipo, sendo levantada ali, quase como se ela estivesse superando esse trauma agora. Deixando E para trás, literalmente, né? procurem isso na internet. Forma nas árvores ali de trás o rosto da irmã dela com o tubo de. Até uma marca que tinha deixado no olho da irmã dela. Tipo, não. Claramente dá pra ver, sim. Dá muito pra ver. CGI, foi de propósito mesmo. Não, e é perturbador, né? Tipo, por mais que tenha uma mensagem bonita, mas em toda a vibe do filme, eu, depois de ter visto aquilo, tipo, eu fiquei, putz, é foda, esse filme é perturbador, É. né? Você Outra acaba o filme e você fica com um sentimento assim ruim no peito, né? Você fica, nossa, é que nem quando a gente foi ver
Aquele com a Amy Adams, vocês lembram que a gente ficou Animais sentado? Noturnos. Animais Noturnos, que você fica, depois que acaba o filme, você ainda fica 5 minutos ali na cadeira com aquele gosto amargo na boca, tipo, nossa. Esse filme é tipo, eu saí do cinema, gostei, mas será que eu deveria ter gostado? Que isso disse pra minha pessoa? Tipo isso. E ali tem um negócio bem interessante que eu acho também, que quando ela tá escolhendo e mostra lá a criança, o profetinha da vila, ele tá parecendo uma nuvem ali, né? Tipo, eu achei bonita a composição. O filme todo é muito lindo, né, gente? Não tem como negar as cores. Até, por exemplo, eu e o Márcio, que a gente sempre fala desses cuts de cena, eu achei tudo suave, super, super lindo, impecável. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu também acho que é um elemento proposital de angústia, é o tempo do filme. Por exemplo, se vocês perceberem, as coisas só começam a acontecer de fato depois de 1 hora e não sei o quanto de filme. Então, e o aquele próprio filme tem sentimento 2 horas e meia, né? e aí aquele sentimento de antecipação, o que será que vai acontecer? Meu Deus, o que vai acontecer? E ali o tempo passando e você se questionando, o que essa culto louco, o que isso tudo quer dizer? Então, isso para mim é um pilar de angústia no filme. E o que a gente já tinha comentado, a questão de ser tudo muito claro, muito vivo, muito bright em comparação com todas as coisas sinistras que acontecem. Isso, e aí a gente tem, né, o grande finale, que eles são colocados naquela construção cerimonial ali, para os sacrifícios e para o pessoal morrer. E aí a gente entende como os pais do Pele morreram, eles, tipo, claramente foram selecionados e, tipo, quiseram se sacrificar ali. E o irmão dele se voluntaria, o que eu achei legal, porque meio que deixou ele no mesmo pé que a Dani tava. Tipo, ali da situação de perder os pais e, tipo, perder o irmão agora. E aí a gente vê como eles sentem mesmo que os outros estão sentindo com uma família, como todo mundo é meio unido, como a natureza é unida, né? E aí eles começam a entrar meio que uma dor, porque eles estão sentindo o que os outros estão sentindo ao queimar. Christian queimou vivo, bem feito. E sem remedinho para amenizar lá, que eles deram para os outros dois que eram da vila mesmo. E uma mistura ali de êxtase e dor que eles estavam sentindo no final desse ritual. E no final, cara, ali foi a libertação total. O relacionamento acabou, tipo, quando você bota as coisas do seu ex numa caixa e bota fogo nessa caixa, e a gente e aí foca As num pessoas close. Fazem isso na vida real? Fazem. Nos Estados Unidos fazem. Aí fica quase uma coisa meio The Wicker Man, sabe? Aquele filme com o Nicolas Cage, ai meu Deus, mas enfim. E aí o close da Dani e ela sorri, isso é muito foda. E, tipo, não necessariamente significa que ela é uma má pessoa. Eu não achei isso. Eu achei que, tipo, foi tipo, ela finalmente se libertou, ela finalmente tá livre desse relacionamento escroto que ela tinha e ninguém tinha coragem de se desvencilhar ali. E aí eu falei, e aí acabou o filme, eu fiquei assim, nossa, isso foi do caralho, sabe? Ali eu senti que, tipo, acabou o processo de luto. Porque quando você entende que o personagem principal do filme é o sentimento de luto, tanto da família, tanto pelo relacionamento dela, e ela passa pela todas as fases do luto, o final é ela finalmente, tipo assim, feliz, tipo, sorrindo, acabou, burn it down, queimou, pronto, achei minha nova família, é isso. E foi esse o episódio de hoje. E aí, essas impressões gerais, gostaram ou não? Quantos sofás? Fala aí, Márcio. Não, e só antes disso, só pra concluir também, tipo, o que eu achei da última cena,
Para mim isso foi muito forte de como ela olhando para aquilo queimar e tudo mais, é muito daquele negócio de tipo, por mais que ela tivesse um relacionamento abusivo e tudo mais, tinham também coisas boas naquele relacionamento, né? Ele não era tipo só um relacionamento ruim e tudo mais. E ali naquele momento, tipo, ela olhando e meio que tipo ficando em paz com tudo, sabe? Tipo, ficando em paz com tudo que ela tá deixando para trás e abraçando essa vida nova que ela encontrou, essa tipo força nova, esse valor novo que ela Essa encontrou dentro dela família, mesma. né? Família. Exatamente. A Amanda até tinha falado no começo do episódio, né, que ali era tudo uma grande família, não confundir com a grande família de Tuco, do Agostinho e tudo mais, igual no nosso último episódio. Se você não escutou, escute o nosso teste do BuzzFeed, até para dar uma descontraída desse episódio, porque o filme é muito tenso, mas eu acho muito legal isso, tipo, eu gostei muito, eu achei que a última cena é muito forte, ela é muito impactante, justamente disso, de tipo, eu fiquei com essa sensação quando terminou o filme, foi de, cara, eu tô feliz que ela se libertou, sabe? Mais do Uhum. que ela, tipo, encontrou família, encontrou tudo mais e tal, eu acho que mais importante do que isso é, tipo, ela se encontrou. E eu achei, tipo, a mensagem do filme muito forte. E aquela cena final dela sorrindo é a cereja no bolo disso. Impactante. Porque antes ela tinha até medo de conversar qualquer coisa com o Christian, com medo que ele deixasse ela, e agora, tipo, ela literalmente escolheu que ele deixasse ela por, tipo, motivos de pôr fogo nele, sabe? E, tipo, Não, e você assim, não vê uma coisa que eu tava. nenhum arrependimento no rosto dela, nem tipo assim, nossa, caralho, eu fiz a escolha errada, tiveram bons momentos, tipo, não, sabe? Foi, nossa, é tipo um alívio pra ela, Ela tipo, se. acabou. Ali, literalmente, ela se livrou de tudo que prendia ela naquele relacionamento. De tudo que amarrava ela ali. Então, seja por medo, insegurança, porque tinham memórias boas, ou por isso, por aquilo, tudo, tipo, ficou pra trás naquele momento. E eu acho interessante porque, assim, o final dos dois filmes do Ari Aster são impactantes e são finais que você sai, tipo assim, uou, deles, mas eu interpreto os dois como diametralmente opostos, porque no final de Hereditário você termina com uma cena chocante, mas é uma cena essencialmente de derrota. É uma cena em tipo assim, meu, fudeu, tá ligado? Tipo, porra, olha isso, agora tem tipo um demônio andando na Terra e esses cultistas malucos ganharam. E nesse filme, eu já acho um final totalmente diferente. É um final que, pra mim, por mais que ele tenha toda essa vibe, esse negócio do terror É e uma essa questão. vitória, tipo assim, a É É uma uma personagem vitória. glória, né? principal saiu vitoriosa, porque no Hereditário, quando você começa a assistir, você acha que a personagem principal é a menininha. E não, era tipo o cara. E o cara que se fudeu, o Sim. cara no final ele perde, ele sai derrotado. O Paimon tomou controle da vida dele. E agora não, agora a Dani tomou controle da vida dela. Ela ganhou, ela não perdeu. Exatamente. Então isso pra mim foi muito legal, porque tipo, o final do filme foi um final, por mais que você tenha visto 2 horas e meia de bizarrices e coisas tipo extremamente pesadas e violentas, mas o final do filme pra mim é um final pra cima, sabe? Tipo, por mais bizarro que isso possa parecer, Energia, ó, depois lá de em ver isso cima. tudo, não, mas para mim eu não saí pesado do filme, porque o Hereditário você sai, meu, você sai tipo com uma bad vibe, você sai tipo no chão do Hereditário. Agora, nesse filme eu saí tipo bem, eu saí assim, beleza, sabe? Tipo, eu estou feliz por ela. Então, quantos sofás? G, De começa aí. quanto que era? Era de 0 a 5? Ó, a pessoa não participa dos nossos episódios, nem lembra, mas Eu participo às vezes, mas é que eu sou aparição intermitente. De então nove vai em lá, é nove de zero. episódios. Que É, De 9 em 9 episódios. é, Brincadeira. de cada 90 anos eu apareço. vai, a gente conjura a Georgia pra aparecer nos episódios, né? Exato. Mas vai, de Mas e zero a aí, é 5 de sofás. 0 a 5 sofás? Isso, e vale 5. metade.
5 sofás. E você, Márcia? Fala você primeiro, você é a última aqui, que eu sou a especialista autoproclamada. Tá, eu vou dar 4,75 sofás pra esse filme. Que eu tenho alguns probleminhas de ritmo dele, por mais que eu entenda o motivo, mas ainda assim eu acho que ele podia ser 15, 20 minutos mais curto esse filme. Eu tava meio assim de dar 5 sofás, porque pra mim 5 sofás tinha que ser o filme perfeito, mas já que a Georgia deu 5 sofás e eu tinha amado Hereditário até ver esse filme, e eu amo muito Midsommar, estou obcecada com Midsommar no momento, 5 sofás. Eu amei, acho que vale Sim, muito a pena ver mesmo. Acho que tem muita gente que não gostou, muita gente que vai sair perdida, vai muita gente falando que foi a pior bosta que já viu, mas claramente você não entendeu o filme se você não gostou do filme, tá? mas é o que eu falei no começo, gente, não é um filme para todo mundo, porque realmente é forte, entendeu? E ele quer passar a mensagem, mas é o Ari Aster, entendeu? Então vai ser gráfico, vai ser perturbador, vocês só tem que aceitar, entendeu? Aceita É, que dói e menos. Não, e assim, é tipo, é uma obra de arte com a assinatura do Ari Aster, eu acho, tipo, tem muito a voz e a cara dele ali naquele filme. Então aquele negócio, tipo, o conceito do filme e a mensagem que o filme passa, ou, tipo, os pontos que ele discute, podem ser interessantes pra você, mas tipo, quando a gente diz que o filme não é pra todo mundo, não é que tipo, talvez você não entenda, talvez tipo, não é isso, mas talvez a forma como que ele te conte, a forma como que ele usa para poder abordar esses pontos e discutir esses pontos, talvez não seja para todo mundo, sabe? Por exemplo, Exato. minha irmã, eu tenho certeza que ela não pode assistir esse filme. Por mais que ela tenha, e eu conversei com ela essa semana, eu contei o filme para ela e tudo mais, ela achou o assunto extremamente interessante, a discussão do filme de uma forma muito interessante, mas eu tenho certeza que tipo não é um filme para ela assistir. Então, se tua vibe não é tipo um filme pesado desse, um filme tipo denso desse, talvez não seja legal você assistir. Mas, bom, se você escutou também esse episódio inteiro e ainda não assistiu o filme, né? É um pouco tarde demais. Mas Não, se você o, assistiu, comenta com a gente, tipo, fala o que vocês acharam, tipo, se vocês curtiram de ter uma discussão como essa através de um filme tão pesado. gente, o melhor fui eu que fui assistir a sessão das 4 da tarde. Aí só tinha eu e 2 casais. Aí o filme acabou. Eu levantei. Aí meio que todo mundo se entreolhou, sabe? Tipo, foi isso mesmo que a gente acabou de assistir. E o casal atrás assim, nossa, que bosta. Com a gente aconteceu a mesma coisa, tipo, um casal atrás da gente levantou e falou assim: Nossa, que filme merda, que filme merda. E eu saí do filme, tipo, caralho, que filme foda. Exato, eu também. Eu só queria deixar um recadinho aqui, porque, cara, Ari Aster, mal posso esperar até a próxima fase da sua vida, quando você tiver um filho, pra ver que filme que você vai fazer pra me contar. Bebê de Rosemary, o remake. Cara, eu assistiria isso. Eu também. Gente, ouvintes, boa noite. Quer dizer, não sei, porque vocês vão ouvir. É que a gente A gente tá gravando. gravando à noite e a Georgia É, tá muito louca. eu tô Eu com acho que ela. sono. Gente, Esse eu não filme posso mexeu com a passar desse Georgia. horário. Ó, são exatamente 11h37 da noite. Já era pra eu estar dormindo há 2 horas. Mas isso é pra vocês verem como eu amo vocês, ouvintes. Então, deixem um like. Não sei se dá pra deixar like em podcast, não, mas enfim. Like no Insta. Mas, Seguidores. gente, agora a gente tá com todos os nossos episódios no YouTube, então sigam lá e se inscrevam no canal. Se você achar mais fácil escutar por lá do que pelo Spotify ou por qualquer outro agregador de podcast, então você tem essa opção agora. Ajuda a compartilhar. No YouTube é muito mais fácil você mandar o link para as outras pessoas, pesquisar e tudo mais. Então façam isso, tipo, curtam lá. No nosso Instagram também a gente tá com uma promoção de 1.000 seguidores em agradecimento. A gente tá sorteando 3 cartões pré-pagos da Netflix, ou seja, um descontão aí de R$ 30 para vocês, dá praticamente uns 2 meses grátis de Netflix, que é um presente nosso de agradecimento, e ajudem aí, as regras estão lá no post, curtam essa página, ajudem a divulgar, e até o próximo episódio.
Tchau, Até. gente. Tchau. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.